Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia e do Rui, uma aula dupla pessoal. A gente está aproveitando que hoje estamos em Salvador, desde ontem na verdade, desde quarta-feira, fazendo mais um projeto do canal Planilheiros, um projeto de EAD muito importante. E já que estamos aqui no hotel e amanhã é sexta, a gente não pode deixar de levar até vocês mais um conteúdo. Como vocês sabem, toda sexta, quarta e segunda nós temos aulas novas no canal. Legal? Então hoje a gente vai, além de levar uma aula nova, não vai ser uma aula do projeto Excel em 5 minutos, aqui do meu colega professor Rui, vai ser uma aula nova de uma playlist nova, pessoal. A gente vai agora abordar o assunto VBA. Né? Tanta gente pede que a gente aborde esse assunto, então a gente vai trazer a nossa didática e a nossa maneira de ensinar VBA para vocês, e para isso a gente vai contar com toda a experiência, a larga experiência do professor Rui nesse quesito. Rui, fala aí para o pessoal o que a gente vai trazer de novidade para eles. Bom, essa playlist é uma playlist que surgiu de uma demanda de vocês, né, dos nossos planilheiros, muitos pedidos para a gente falar um pouco sobre VBA, e a gente pensou, a gente estruturou, a gente planejou essa playlist para você que por vezes sentiu que seu trabalho poderia ser feito de uma forma mais rápida e mais eficiente. Se você já teve esse sentimento que você está fazendo algo repetitivo, que o próprio Excel poderia fazer para você, essa playlist foi feita para você. Com certeza. Então, pessoal, aproveitem nossa primeira videoaula, não esqueçam de comentar, de curtir se vocês gostarem. Eu estou aqui ao lado do professor Rui enquanto ele vai ministrar a aula. Estou aqui, conseguindo responder todos os comentários, todas as dúvidas que vocês deixam no nosso canal. Então, estou aqui do ladinho, respondendo tudo que vocês deixam para não deixar ninguém sem resposta. Esse é o compromisso do Planilheiros com vocês. O canal só existe por vocês. Aproveitem a videoaula. Boa sorte, professor Rui, nesse novo empreendimento. Vamos em frente. Um abraço. Vamos lá. Eu vou contar rapidamente para vocês como começou a minha experiência com o VBA. Em um dos meus primeiros empregos existia um processo burocrático que não por acaso ficou com um novato aqui. Tratava-se de um levantamento de demandas para clientes. Num total de 12 clientes era necessário encaminhar uma planilha para cada um, de forma ao final ter 12 planilhas para analisar, verificar se os dados digitados estavam corretos e, por fim, gerar um relatório consolidado para o gerente imediato. Sabe o que isso significa? Repetir rotinas de produzir planilhas para cada cliente com os seus dados, encaminhar para cada cliente essas planilhas, receber essas planilhas, verificar o conteúdo e produzir os relatórios para cada cliente para o meu gerente imediato. Mas isso significa mesmo trabalho chato de ter que fazer a mesma coisa repetidas vezes e gastar cerca de 30 horas das suas 40 semanais fazendo um trabalho monótono e repetitivo. O que alguns colegas mais criativos chamariam de corno-job. Já teve essa sensação de sentir um trabalho monótono em que você não tem empolgação para fazer e que não sabe como sair dessa enrascada? Ainda quando eu cursava Engenharia Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo e Engenharia de Produção pelo Instituto Federal do Espírito Santo, eu aprendi que ações que se repetem são rotinas e que essas rotinas podem ser feitas por um computador. Esse é um conceito muito simples, mas muito rico e que não me deixava em paz com as minhas tarefas que eram repetitivas e que eram rotinas, portanto. Se são tarefas repetitivas e são rotinas, elas poderiam ser feitas por um computador. Então, por que não utilizar um Excel, por exemplo, para que ele pudesse fazer essas rotinas por mim? O único problema para que o computador pudesse fazer, ou seja, para que o Excel, através do VBA, fizesse essas rotinas para mim, eu precisava aprender a conversar, eu precisava falar o idioma do Excel. E que idioma do Excel era esse? Esse idioma é o VBA. Como eu aprendi esse idioma foi na tentativa e erro. Eu tive que aprender na marra como
era essa linguagem de programação? Bom, eu utilizei muita gravação de macro e olhava a cada gravação, olhava o que tinha lá atrás na linguagem de programação. É verdade que essa é uma forma muito difícil de aprender, não é das mais fáceis de aprender. Mas, se mesmo assim eu conseguir aprender, por que não utilizar isso e ajudar outras pessoas a aprender de uma forma mais tranquila, a mostrar o caminho, olha, vá por aqui, não vá por aqui. Então, essa playlist do Planilheiro, sua playlist de VBA, tem este intuito, de ajudar você a sair dessas rotinas, desses trabalhos que são monótonos e repetitivos e que o Excel, de repente, pode fazer para você. E aí, com isso, você vai ganhar tempo para fazer outras atividades mais criativas, que você goste mais de fazer, como, por exemplo, eu tive a oportunidade de ministrar treinamentos, né? Então, sair de uma rotina de trabalho, né, ruim, monótona, e, além de ficar bem com o meu gerente, porque eu demonstrei que era possível fazer aquilo de forma automatizada num tempo muito menor, também você fica bem com uma equipe, porque na época não era o único que fazia essa rotina, então possibilitei para que todos os meus colegas fizessem através do Excel, e aí também ganhei espaço para ministrar treinamentos. Então, vamos lá. Vamos nessa primeira aula aprender o que é o VBA, o que são rotinas, o que é o editor do Visual Basic, o que são essas macros, qual a diferença entre macro gravada e macro escrita e como gravar uma macro. Ao final dessa aula nós teremos uma macro gravada, que foi a forma inicial como eu aprendi o VBA. Vamos agora a alguns conceitos de uma forma bem objetiva antes de chegar ao nosso caso prático. O primeiro conceito é o que é VBA. Assim como já foi dito anteriormente, VBA é Visual Basic for Application, é a linguagem de programação do Excel, é o idioma que o Excel fala. Ou seja, se eu tenho que passar por Excel quais as rotinas que ele faria para mim, eu preciso dizer isso no idioma dele. Esse idioma é o VBA. Segundo conceito, rotina. O que vem a ser uma rotina? Uma rotina é um conjunto de instruções. Então, é como uma receita de bolo. Eu falo, Excel, faça isso se acontecer isso. Depois, faça isso. Depois, faça aquilo. Isso é uma rotina, né? É uma sequência de instruções em código, em VBA. Próximo conceito. O que é o editor do VBA, o editor do Visual Basic? É nada mais, nada menos do que um ambiente onde nós podemos alterar essas rotinas. Ok? O que são as macros? As macros são as rotinas do pacote Office. O que isso quer dizer? Quando a gente faz as nossas rotinas, as nossas instruções em código VBA, elas são chamadas de macro. Por que são chamadas de macro? Porque estão dentro do pacote Office. Em outras linguagens, essas rotinas não são chamadas de macro. Macro gravada e macro escrita. Qual a diferença? A macro gravada é a forma como eu mais aprendi Excel. Então, o Excel ele possibilita que você comece a fazer uma gravação, faça algumas ações dentro do Excel e depois veja como é que isso é em VBA, em linguagem de programação. Então, isso é uma macro gravada. Uma macro escrita é quando você já domina a linguagem de programação, você já fala o idioma do VBA e aí você, simplesmente pelo editor, começa a escrever uma rotina diretamente, sem precisar que o Excel faça isso de forma automática. Você que vai lá e escreve. Então, tá aí a diferença entre uma macro gravada e uma macro escrita. Vamos agora ao nosso caso prático. Vamos aprender, primeiramente, a habilitar a guia desenvolvedor, depois a como gravar uma macro. Então, eu tenho aqui o nosso case. No final
desta aula você vai aprender a gravar uma macro e a colocar aqui os botões. Por exemplo, tenho aqui todos e eu consigo visualizar aqui do meu semestre de 2015 como foram as vendas planejadas, realizadas e a diferença entre elas. Aqui visualizo todos. Se eu clicar em planejado, só visualizo as vendas planejadas e a diferença. Se eu clicar em realizado, só realizado e a diferença. Então eu não preciso vir aqui e ocultar, né? Tem uma macro aqui por trás que está fazendo isso por mim. Então planejado, realizado e todos. Bom, antes disso, vamos aprender a habilitar a guia desenvolvedor. Agora vocês são programadores de VBA. Então, guia arquivo, opções, personalizar a faixa de opções e eu tenho aqui a guia desenvolvedor, que por padrão ela vem desabilitada. Então, flag aqui na guia desenvolvedor, dê um OK, pronto, agora apareceu aqui para mim a guia desenvolvedor. Vou clicar na guia desenvolvedor e eu tenho aqui um grupo código, onde eu tenho Visual Basic, macros, gravar macro, usar referência relativa e segurança de macro. Então são os principais botões para quem trabalha com VBA. Por exemplo, Visual Basic, este é o meu editor. Então, aqui neste editor, eu tenho alguns principais botões que depois, nas próximas aulas, nós vamos passar um por um. Posso fechar esse editor e eu tenho este botão aqui de gravar macro. Tanto este botão de gravar macro, quanto este ícone aqui embaixo, também fazem a mesma ação. Então, o que eu desejo fazer? Primeiramente, é exibir todos e depois ocultar só, por exemplo, realizado, deixando apenas o planejado e a diferença. Então, vamos lá. Vamos colocar para gravar essa macro. Então, eu vou clicar em gravar macro. Aqui eu dou um nome para ela. Então, por exemplo, macro exibe, oculta, planejado. Eu posso dar um atalho para essa macro e eu posso dar uma descrição para ela. Então, por exemplo, macro que oculta as colunas de planejado. Dou um OK. Pronto. Tudo que eu fizer agora, o Excel está gravando. Então, eu vou vir aqui. Vou ocultar todas essas planilhas. Vou reexibi-las. E agora eu vou ocultar apenas a de planejado. Seleciono aqui com o Ctrl apertado, botão direito, ocultar. Ok. Paro a gravação. Vamos fazer agora o mesmo passo com realizado. Vamos ir primeiro em gravar macro. Então aqui, macro, oculta, realizado. Descrição, essa macro oculta as planilhas, as colunas, realizado. Ok? Primeiramente eu vou reexibir, então seleciono aqui, clico com o botão direito, reexibir, e agora eu clico apenas no realizado, com o Ctrl, botão direito, ocultar. Paro a gravação. Então aí as minhas duas macros já gravadas. Por fim, agora eu quero gravar uma macro que exiba todas. Então, gravar macro. Vou botar assim, macro, todas. Reexibe todas as colunas de planejado e realizado. Dou um OK. Está gravando. Seleciono aqui. Botão direito. Reexibir.
Pronto, posso parar a gravação e as minhas 3 macros estão gravadas já. Vou criar aqui 3 botões. Então, vou inserir uma forma. Eu poderia ver também pela guia desenvolvedor e inserir aqui botões. Então, por exemplo, assim. E ele já vem me perguntar qual macro eu quero linkar este botão. Então, poderia ser macro todas. Tiraria o texto. Como poderia também inserir uma forma. Então, vou inserir uma forma aqui. Vou colocar esta forma aqui. Vou vir o preenchimento da forma. Vou colocar o contorno em branco. Mudar a espessura. E ainda colocar um efeito aqui. Pronto. Também posso vir aqui e eu vou colocar planejado. Este botão vai exibir apenas as colunas de planejado. Formatei, venho com o botão direito, atribuir macro e macro que oculta o realizado. Se oculta o realizado, só vai aparecer o planejado e o diferença. Dou um duplo clique, pronto. Se eu clicar aqui, agora só aparece o planejado. E aqui aparecem todas. Bom, posso copiar este botão, venho aqui, modifico para realizado, modifico aqui clicando com o botão direito a cor, e agora com o botão direito atribuir macro e a macro que oculta planejado. Pronto. Agora estão aí prontas as minhas macros e os meus botões. Vejam bem, ao final da gravação da macro todas, eu poderia ter clicado na célula A2, por exemplo, para que não ficasse selecionado todas essas colunas quando acabasse de gravar. Além disso, é possível ver essas macros gravadas. Então, com o atalho Alt F11, eu consigo entrar aqui no editor, estão no módulo 2, porque já havia o módulo 1 no meu arquivo, e eu consigo ver todas as macros que estão gravadas. Então, macro oculta planejado, estão aqui todas as ações que eu fiz e o código correspondente. Por exemplo, a macro todas. Eu posso colocar aqui agora escrevendo uma macro, ou seja, fazendo uma macro escrita, por exemplo, plan 3, plan 2, que é onde estão os meus dados, cells, ou range, né? Melhor. Coloco aqui A2.select e ele vai selecionar, após fazer essa ação, a minha célula A2. Então, fecho agora e agora, na hora que eu clicar aqui em todas, pronto, ele vai exibir todas e vai selecionar a célula A2. Então, tá aí o nosso exemplo de macro gravada, pessoal. Essa foi a primeira videoaula da série VBA. Não perca as próximas aulas de VBA toda sexta-feira no nosso canal Planilheiros. Até breve!